Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Quem está falando aqui é o Renan Nogueira, professor de administração do curso Novotec, aí da matéria de rotinas administrativas. E a gente aí se reencontra para mais uma aula. Hoje separei um tema muito interessante, também muito utilizado no ramo corporativo, nas organizações, nas grandes organizações. E o nome do tema hoje é Just in Time. Just in Time é uma matéria que é muito interessante, é um conceito administrativo que, além de ser muito utilizado nas empresas, ele é muito eficaz e também possui uma facilidade de entendimento muito grande. Ele também foi criado pela empresa Toyota e por isso ele se torna simples. Então vamos lá, vamos começar a entender como que surgiu esse conceito que está muito ligado à nossa última aula que tivemos relacionado ao Kanban. Então, se alguém ainda não assistiu a última aula de Kanban, não assista essa ainda, assista a anterior relacionada a Kanban. E pode me procurar no chat aí que eu posso enviar o link para vocês também, além de estar na minha playlist do YouTube também, tá bom? Então vamos lá para o tema de hoje, Just in Time. Nós sabemos aí, relacionado à nossa última aula, a importância de ter um controle de estoque, né? Nós sabemos que a falta de um estoque num sistema de produção, ela pode afetar muito os gastos da empresa, pode fazer com que a produção pare, e por isso a gente sabe o quanto isso pode ser perigoso para gerar um gasto desnecessário aí para a empresa. E por isso foi criado o sistema Kanban pela Toyota e tudo mais. Porém, nós também sabemos que ter um estoque muito alto também tem um ponto negativo. E foi assim que o pessoal da Toyota, ao analisar aquele controle de estoque, ele falou: Meu, olha a nossa empresa, olha a amplitude dela, olha como ela é gigante, olha como ela tem tanto estoque, tanta coisa aqui para a gente poder produzir, né? Porque se antes a gente tinha falta de estoque e o pessoal não conseguia produzir, hoje eu encho todas as prateleiras de um modo gigantesco aqui, eu pego metade da fábrica e coloco tudo em estoque. Até aí tudo bem, tivemos uma melhoria nos processos, os processos pararam de ter essa pausa e tudo mais, através do controle que eles tinham com o sistema Kanban, mas eles começaram a pensar, eles falaram: Meu, se nós tivermos tanto estoque aqui, tanto estoque, se eu vou produzir 10 carros e tenho peça para produzir 100, eu estaria talvez perdendo dinheiro, né? Porque, como dissemos na última aula, os produtos sofrem de depreciação, eles perdem o valor, eles começam a apodrecer, eles começam a enferrujar. E os japoneses perceberam isso, né? O pessoal da Toyota, eles perceberam que este valor gigantesco que estava sendo gastado no estoque, ele podia ser revertido e gasto em outras coisas, talvez no treinamento do pessoal, talvez no investimento de uma tecnologia nova para produzir carros de melhor qualidade. Então, eles pensaram e criaram um conceito chamado Just in Time. Esse conceito ele visaria reduzir esse estoque a zero, porque havia muito desperdício de material. O pessoal estava lá deixando muito material sendo desperdiçado, não estava sendo usado, estava apodrecendo, acabando e tal. Eles falaram assim: chega, agora faremos diferente. Em vez de ter 1 milhão de estoque aqui e gastar dinheiro pra caramba com estoque, a gente só vai ter o estoque agora no momento certo, na hora certa. Que é o que significa just in time, significa no momento certo. Ou seja, eles decidiram que então eles apenas teriam estoque suficiente e necessário, o mínimo necessário, somente para a hora que aquele estoque entrasse à venda. Aí sim eles poderiam produzir mais. Vamos ver como que isso ficou na prática. Então, eles perceberam uma coisa muito interessante.
que o estoque gigantesco, na verdade, ele se tornou um grande inimigo do just in time, porque eles não viam mais como produtos, tá vendo? Eles viam como monstrinhos aqui, como um dinheiro parado que poderia ser investido em outra coisa. Então isso é de uma forma lúdica que eu trouxe para vocês aí, mas é uma forma simples de entender que o estoque é o maior inimigo do just in time. Eles perceberam que esse valor poderia ser revertido e gasto em outras coisas. Então, o que eles fizeram? Como disse, just in time significa no momento certo. E eles determinaram, então, tiveram a ideia que, assim, em vez de eles produzirem um monte de coisa e deixarem estocados, eles só iriam produzir aquilo e transportar aqueles carros no momento certo. E esse momento certo seria qual? A hora que fosse feita a venda. Então agora os clientes compravam e aí sim o pessoal da Toyota ia lá e produzia os carros. Esse conceito é relacionado à produção por demanda, ou seja, por pedidos. Demanda significa pedidos. Então eles decidiram então que eles só iriam fazer aquilo quando fosse de fato feita a venda, onde primeiramente vende-se o produto para aí sim depois comprar a matéria-prima dos fornecedores, né, que seriam as peças de carro, as rodas, o motor, os vidros, para aí sim só depois fabricar e aí montar, fazendo com que eles juntassem muito dinheiro e pudessem investir em outras coisas. E como que funcionaria isso na prática? Nessa filosofia de trabalho, eles enxergam como uma filosofia de trabalho, né? Não há estoque de produção parado. Isso porque o produto ou matéria-prima ele chega ao local de utilização somente no momento exato da produção ou montagem. Então ele não fica nem na fábrica mais, ele só chega no momento certo para que o pessoal da produção realize o pedido que foi feito pelas vendas. Então eles determinaram que essa seria a filosofia. Aí você fala, mas isso não tem uma desvantagem? Vamos analisar isso mais a fundo. Primeiro vamos analisar o sistema clássico de produção do Just in Time, ou seja, antes do Just in Time. Olha só, eu falo Just in Time, né? Mas se vocês começarem a pesquisar aí, por muitos lugares vocês também podem encontrar essa sigla aqui, ó, JIT, o JIT. Que significa just in time também, tá bom? Então, antes do JIT, como que funcionava? Vamos imaginar que numa produção de um automóvel, passaríamos apenas por 3 passos simples, tá? Só para simplificar, lógico que tem muito mais coisa e tal. Onde, no primeiro passo, seria feita a parte de montar a parte elétrica do carro, né? O segundo passo seria então adicionar os componentes, que seria o vidro, os bancos, o ar-condicionado, talvez o som, etc. E o passo 3 seria a parte de fazer a pintura do carro, deixar ele polido, bonitinho, pronto para entrega e fazer as correções finais antes de entregar ao consumidor. No sistema clássico de produção, eles simplesmente como eles percebiam que poderia haver uma pausa na produção, alguma coisa do tipo, o que eles faziam? Olha só, eles criavam estoques intermediários. Então, olha só, se no primeiro passo era para montar a parte elétrica do carro, eles não faziam só para um carro, eles criavam vários, eles criavam o primeiro carro, tá vendo? E eles continuavam a produção deles, eles criando mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais 6 carros, deixando essa primeira parte do carro semi-pronta para quando a segunda parte precisasse e a terceira, enfim. E isso acontecia na segunda parte também. Então, quando ele estava pronto, ia para o segundo passo. Nesse segundo passo, que era adicionar os componentes, que era o vidro, banco, o ar, etc., eles também criavam o primeiro carro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, mesmo que só houvesse o pedido de um dos carros. Eles faziam isso como uma forma de que era um pensamento simples. Eles falavam, olha, a gente vai deixar aqui pronto, vamos fazendo aqui, e quando houver a venda lá do pessoal, já está aqui, já está no jeito, né?
E aí que a gente pensa, bom, o pensamento estava totalmente errado? Não. Houve uma melhoria? Sim. Porém, os japoneses eles perceberam que esta parte aqui parada da produção de carro, o carro semi-pronto, já com a parte elétrica montada, com os componentes adicionados, com a pintura e talvez até um carro pronto final ali esperando de venda, não era uma coisa interessante. Então eles falaram assim, olha, a gente vai mudar isso. Esse estoque intermediário aqui nosso não existirá mais. Estaremos abolindo ele. E aí o que, que eles falaram? Bom, isso geraria uma característica, né? Quais que seriam as características desse sistema clássico de produção? Bom, a vantagem é que a gente não vai precisar mais parar por um problema pontual. Então, se este carro aqui estiver com problema, eu pego esse. Se tiver com algum problema, eu pego esse. E aí por aí vai. Aí, então, assim, o sistema não haveria pausas, né? Não precisaria parar por um problema pontual antes que o processo produtivo seja afetado como um todo, ou seja, a empresa é toda parada. Então, se um dos carros desse problema, pegava o outro até montar aquele carro que não estaria com nenhuma avaria, com nenhum problema. E isso, obviamente, uma vantagem disso é que iria diminuir os riscos, né? Ou seja, caso alguns dos processos sofresse algum atraso, algum empecilho na produção, não afetaria, sabe? Ele diminuiria esses riscos, porque eu teria um estoque de margem de segurança. Então, caso algum dos processos sofresse algum atraso ou empecilho, eu poderia pegar uma peça que estava ok, estava funcionando. Porém, como dissemos no começo da aula, eles percebiam que ter tantos carros, tantos componentes ali, gerava bilhões de reais ali, de dólares parado, que ele podia ser investido em outras coisas. Então eles falaram, vamos adotar uma estratégia de risco aqui, mas que pode revolucionar o mercado. E aí, por quê? E aí eles adotaram esse sistema de just in time. Sabemos também que esse sistema clássico trazia algumas desvantagens, né? Porque, como dissemos, estoque parado é igual a capital parado, que nem o monstrinho que eu mostrei lá no começo da aula. Ele é um capital parado, capital significa dinheiro, tá? Ele não gera riqueza, eu posso investir esse dinheiro em uma outra situação. E os estoques intermediários, além disso, olha que interessante, os estoques intermediários, eles escondiam também as fraquezas de cada parte do processo de produção, pois havia desperdício e ineficiência do processo. Olha só, então, eu ia lá eu estou lá na Toyota trabalhando com esses estoques, criando o estoque intermediário, e aí eles iam produzindo, sabe? E só que aí isso gerava havia muito desperdício, porque eles pegavam peças, se não dava certo, eles jogavam fora, tentava de novo, ia produzindo. Eles simplesmente colocavam na cabeça que eles tinham que produzir uma meta, por exemplo, de 1.000 carros, e esses 1.000 carros ficarem parados lá. E aí, dane-se se deu certo, se o vidro quebrou, se caiu no chão. Não, porque não ficava oculto isso. Porque quando o gerente ou alguém que ia lá ver, eles só viam a parte final, eles viam o carro pronto. Mas eles não viam o processo que tinha acontecido antes. Eles só viam o resultado final daquilo. Então isso gerava muito desperdício que era oculto, que não era visto por todos da produção. E aí eles começaram a perceber isso, né? Os gestores começaram a perceber isso, e aí em meados dos anos 70 eles falaram, vamos implantar o JIT, vamos implantar o Just in Time. Agora atenderemos a demanda instantaneamente, eliminando estoques intermediários. Ou seja, o que eles vão fazer? Pediu um carro, vai passar pelo processo 1, todo mundo vai esperar, vamos passar pelo processo 2, de colocar o carro, de colocar o ar, colocar os bancos, colocar os vidros, todo mundo da empresa vai esperar, e vamos para o processo 3 de fazer a parte da pintura e correções finais, e aí assim a gente vai entregar. Olha só o risco que os japoneses tomaram lá nos meados dos anos 70 com empresas tão fortes como concorrentes. Eles falaram, a gente vai fazer isso agora. E isso
trouxe sim uma mudança brusca logo de cara, porque o problema de um dos processos realmente poderia afetar toda a produção, né? Então, por exemplo, se eu sou do processo 2 aqui, vou voltar aqui para vocês darem uma olhadinha. Se eu sou do processo 2 aqui, que é adicionar o vidro, bancos e ar. Se eu estou com um problema aqui no banco, eu não estou conseguindo adicionar o banco, a empresa ia ficar parada até que o pessoal do processo 3 aqui não ia conseguir completar enquanto eles não arrumassem aqui. Então havia uma pausa no processo. Você fala, mas isso não é ruim? De certa forma, sim, mas isso trouxe uma melhoria muito grande. Por quê? Porque todo o processo ficou perceptível e exposto. Todo mundo estava esperando o processo de cada setor ser resolvido. Né? Eu resumi em três, né? Um, dois e três, mas havia muitos mais. Mas o aumento da pressão por uma solução rápida daquilo se tornou muito forte. Todos ali ficavam esperando, olhando, falando que estava parado, que a produção estava parada. Imagina você ali em uma das partes da produção ali travando uma empresa inteira. Então imagina como que ficou a pressão ali de cada um dos trabalhadores. E isso fez com que os processos começassem a, de fato, melhorar. O desperdício melhorar e a velocidade de produção melhorar. Os japoneses, então, eles perceberam que depois de um tempo, eles conseguiram ter algumas vantagens com esse sistema. Apesar de deixar realmente exposto e ter algumas pausas no começo da produção, todos ali começaram a trabalhar com um nível de comprometimento maior. Lógico, porque se eu vou ter um maior comprometimento, porque olha só, a minha exposição do problema, né? Se eu parar aqui meu processo, se eu sair para ir almoçar, se eu faltar, se eu pegar uma peça e quebrar ela, todo mundo vai ver. Ninguém, né, vai querer ver a empresa parada por sua culpa, né? E aí, o que eles começaram a fazer? Ter um aumento da importância de ações preventivas. Então eles falaram, olha, eu vou ter que fazer tal coisa para que isso não aconteça, para que não pare na minha mão. Como se fosse uma batata quente, sabe? Aquela brincadeira que a gente faz. Eles não queriam que estourasse a bomba na mão deles. Então eles começaram a ter ações preventivas para que isso não acontecesse. Tá bom? Outra coisa, para quase finalizar aqui então. O sistema, então, ele teve muito sucesso, né? Todas as outras empresas, então, começaram a analisar isso. Falaram, eita, o pessoal da Toyota aqui tá conseguindo produzir rápido, tá conseguindo investir muito dinheiro em outras ações, né? E isso se espalhou para outras empresas, como a Harley Davidson, aquela empresa que faz motos e tudo mais, né? Em um estudo de caso, ou seja, em algo que aconteceu em uma empresa, assim que eles implantaram, os problemas do processo de produção de motos não podia ser mais ocultado. E aí, depois de um tempo, eles foram rapidamente identificados e então a empresa obteve uma diminuição de 75% dos itens de inventário, ou seja, ela reduziu o estoque dela em 75%. Olha só como foi uma coisa positiva para a empresa, tá vendo? Então, pessoal, basicamente foi isso que aconteceu. A Toyota, ela então se tornou responsável pela criação desses dois modelos de negócio que revolucionaram o mercado, que é o Just in Time, que é a produção no momento certo. Just in Time significa isso, no momento certo. E também criaram o Kanban, que é aquele sistema de controle de estoque através de cartões para sinalizar a falta do mesmo. Então, olha só, até hoje, essas duas ferramentas administrativas, elas são seguidas por muitas empresas ao redor do mundo, fazendo com que elas consigam gerar muito valor para o crescimento dela mesma. Tá bom, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Até mais. Se vemos na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.